Meu aluno conhece todo o alfabeto, sabe todas as letras do alfabeto, os nomes das letras do alfabeto, mas ele não consegue ler. Por que será que isso acontece? Você tem alunos que estão nessa situação, que conhece todo o alfabeto, todos os nomes das letras, mas na hora de ler, ele não consegue ler? Bom, provavelmente o que pode ter acontecido é que essa criança aprendeu o nome das letras. Ela conheceu o alfabeto dessa maneira, né? Aprendendo pelo nome. Então, o B, né? A letrinha B, ela sabe que se chama B, mas ela não sabe o som que essa letra reproduz, que é B. Então, essa é a diferença. Para ler e escrever, nós precisamos saber e fazer a correspondência entre a letra e o som, né? O fonema. Então, nesse sentido, nós precisamos auxiliar essa criança e mostrar para ela os sons, precisamos trabalhar os sons das letras. O que acontece é que o nosso alfabeto, ele representa sons. Então, cada letra representa um som. E para o processo de alfabetização ter sucesso, as crianças precisam aprender essa correspondência entre letra e som. Então, por onde começar? Como a gente pode fazer para essa criança, né, auxiliar essa criança a evoluir nesse processo, ela começar a ler os sons das letras? Nós precisamos trabalhar o alfabeto de formas diferentes. Então, eu sempre digo aqui que a forma de trabalhar, a melhor forma para trabalhar com as crianças nessa fase da alfabetização é trabalhar de forma lúdica. Vocês podem utilizar o alfabeto móvel e levar para a criança as letras e trabalhar de diversas maneiras, mostrando as letras e trabalhando os sons, o som que cada letra faz. Então, a criança vai repetindo, né, e vai aprendendo os sons das letras. Mas como fazer isso? Através de jogos, brincadeiras, através de músicas. Tem diversas ideias que vocês podem estar utilizando para desenvolver essa fase, essa parte do processo que talvez essa criança ainda não conseguiu atingir. Eu vou mostrar depois para vocês dois jogos que eu trouxe aqui que são ideias que podem auxiliar nessa fase e auxiliar essas crianças a avançarem no processo. Outra coisa muito importante que devemos trabalhar nessa fase da alfabetização, em todo o processo da alfabetização, porque a gente sabe que a alfabetização não é um processo natural, é um processo que tem que ser estruturado, é um processo que tem começo, meio e fim, né? As crianças vão evoluir nesse processo até chegar no nível alfabético que estarão lendo. Então, o que é muito importante, né? Pesquisas mostram hoje que é muito importante trabalharmos com a consciência fonológica desde o início já. Então, o que seria trabalhar com a consciência fonológica? É trabalhar a questão dos sons das palavras, das sílabas, os fonemas também, né, das letras. Então, tudo isso dentro de um processo estruturado, é claro, dependendo da fase que a criança se encontra. Então, como desenvolver a consciência fonológica com as nossas crianças? Novamente, né, de forma lúdica. Então, aqui entra de novo, o lúdico é muito importante nessa fase, porque é assim que a criança aprende de uma forma mais divertida, mais significativa para ela, e ela vai aprender mais rápido. Para auxiliar as crianças, então, nessa fase, a identificarem os sons das letras, os sons das palavras, é muito importante trabalharmos as rimas. Então, eu trouxe aqui um jogo que trabalha essa questão das rimas. Esse é o jogo das rimas. Eu elaborei esse jogo e é um jogo que você também pode levar para as crianças, você pode elaborar o seu também. É bem simples, tá? Então, é um jogo onde as crianças terão que encontrar os pares das palavras, das figuras, né, que rimam. Então, eles terão aqui, ó, por exemplo, muitas fichinhas, né, muitas cartinhas com nomes. Eu coloquei a escrita também, tá, o nome da figura. Então, tem a figura e o nome. Então, a criança que ainda não lê, ela vai observar as figuras e vai saber falar, né? Aqui é a questão da fala. A criança vai falar, repetir para descobrir as rimas, os pares. Esse recurso pode ser utilizado de mais do que uma maneira, tá?
O objetivo é encontrar os pares, certo? Como aqui eu já encontrei para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, panela rima com janela. Então, a criança vai aqui perceber os sons finais dessas duas palavras são iguais. O lá, né? Janela, panela. Avião, leão. Os dois terminam com ão. E assim por diante, tem muitos pares. E aí as crianças vão colocar aqui, né? Encontrar uma, por exemplo, sortear uma cartinha e procurar, dentre todas as outras, aquela que rima. A criança pode jogar sozinha esse jogo ou também em duplas, em grupo, em sala de aula, como você preferir, né? Tiver ali na sua realidade, enfim, o que fica melhor. Você pode utilizar esse material aqui também para jogar o jogo Batalha das Rimas, tá? Aqui, cada criança recebe algumas cartinhas, né? Dependendo do número de crianças. E uma criança de cada vez vai mostrar uma cartinha. Por exemplo, a primeira criança mostrou essa aqui, cola. Então, quem tiver a rima e encontrar primeiro, né, a palavra que rime com cola, vai mostrar a sua palavra. Eu tenho a palavra que rima com cola, que é bola. E assim vai formando o par, tá? Quem tem a cartinha vai ficando com as duas. E assim por diante até que termine, né, todas as cartinhas. É bem legal porque eles vão se desafiando a encontrar, né, as rimas e falando as palavras e ouvindo os sons iguais, né, no final das palavras. Então, trabalhar com rimas pode ajudar muito as crianças nessa fase, né, elas identificarem e os sons, aprenderem a começar a relacionar os sons com as letras. Outro jogo que eu tenho, que eu acho bem legal para trabalhar também a consciência fonológica e também os sons, as letras, é trabalhar a letra inicial das palavras. Então, esse é o jogo Animais Letra Inicial. Então, eu coloquei aqui vários animais e nas fichinhas nós temos só as letras. Então, aqui não tem palavras, somente as letras. Então, as crianças vão sortear aqui uma letra de cada vez. Elas vão falar o som da letra e não o nome. Então, aqui pra gente fixar bem o som da letra, ela vai falar P, né? Qual animal começa com a letrinha P, com o som, né? P. Qual? É zebra? Zebra, não. Então, ela vai olhando todas, né? Tartaruga, t, tá, não. É coruja, não. Então, ela vai até ela chegar no pato. É pato? P. É pato. Então, ela vai colocar aqui sobre o animal a letrinha P, tá? Sempre frisando e sempre mostrando o som de cada letra. Então, são várias letrinhas. E nós temos aqui letras que se repetem. Então, isso é muito, muito interessante, porque aqui também nós podemos estar trabalhando as aliterações, que são as letras iguais no início das palavras. Então, aqui, golfinho e galinha começa com a mesma letra, com o mesmo som, que é o G. Golfinho, galinha. A criança pode ir repetindo. E assim a criança vai fazendo essas correspondências entre letras e sons e vai auxiliar muito ela nesse processo que ela está tendo talvez alguma dificuldade aí para avançar no processo da alfabetização. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, essas duas sugestões de atividades e falar um pouquinho sobre essa questão mesmo da criança que reconhece o alfabeto, mas não lê. Então agora você vai poder levar para sua sala de aula essas sugestões, essas ideias, trabalhar com o seu aluno. Espero muito que tenha te ajudado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo com diversas ideias, sugestões de atividades e também esses conteúdos para você auxiliar o seu aluno aí na sua sala de aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!